A paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu para louvarmos, adorarmos e bendizer o nome do nosso Deus. Feliz porque você está aqui, porque mais um dia você conseguiu vencer. Mais uma vez a misericórdia do Senhor alcançou a sua casa e você está de pé. Isso já é um motivo para você dizer: bendirei ao Senhor, o meu Deus. Bendiga ao Senhor nesta manhã, bendiga ao Senhor neste dia, glorifique o nome de Deus, porque você tem motivos para isso. Eu profetizo sobre a sua vida hoje um dia de vitória. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Então eu estou declarando sobre a sua vida a palavra de Deus. Hoje você vai viver a vitória que o Senhor te concedeu. Hoje Deus vai surpreender você de uma maneira extraordinária. Deus vai conceder o desejo do teu coração. Apenas descanse e confie. E se você concorda com a palavra de Deus que diz que a vitória é sua, declare aí nos comentários: a vitória é minha em Cristo Jesus, e eu concordo com a palavra de Deus. Às vezes, a gente está tão preocupado com as coisas que acontecem à nossa volta que a gente acaba esquecendo das promessas de Deus. A gente acaba esquecendo das palavras que o Senhor declarou sobre a nossa vida. A gente fica tão atenta às dificuldades, tão atento aos acontecimentos à nossa volta, que a gente esquece que o Senhor declarou sobre nós, de que nós nunca estaríamos sozinhos, de que Ele estaria à nossa frente, Ele lutaria por nós, Ele nos justificaria. Como diz o Salmo de número 37, o Senhor fala por nós. Ele mostra que nós somos inocentes. Ele nos justifica, sabe? A gente não precisa agir, você não precisa agir, você não precisa se cansar, você não precisa se exaustar. Apenas descansar e confiar e saber que Deus está cuidando de tudo. E por isso você pode desfrutar da maravilha que Deus fez hoje para você. Falando no Salmo de número 37, eu quero compartilhar um versículo com vocês, que diz o seguinte: Salmo de número 37, versículo de número 4. Depois eu quero ler um outro versículo também, que diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinem o mal. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Descansa, porque eu estou vendo tudo, eu estou ouvindo tudo e eu estou cuidando de tudo. A gente anda muito preocupado e muito angustiado. Como eu disse ontem, a gente perde noites de sonos. A gente deixa de viver, deixa de desfrutar o melhor de Deus com todas as nossas preocupações. Sabe o que o salmista continua declarando? E agora no versículo de número 24, ele diz: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigarem o pão. Sabe o que o Senhor continua dizendo para você? Pode descansar, porque Ele vai providenciar tudo na sua vida. Não se preocupe e nem fique angustiado, porque o Senhor conhece as suas necessidades. E você pode confiar, porque como um pai fiel que não deixa nada faltar ao seu filho, assim é o teu Deus, que não vai deixar nada faltar. Talvez o que você tenha na sua mão, na sua frente, seja algo impossível. Mas a palavra de Deus, e é isso que eu quero que você lembre, a palavra de Deus diz que não há nada extraordinário demais que Deus não possa fazer. Às vezes a gente esquece dessa palavra.
Tenho certeza que você já não se lembrava mais dela, porque a única coisa que está na tua mente são as preocupações. A preocupação com a conta que vai vencer, a preocupação com o que estão fora, a preocupação com o filho, com o marido, com o trabalho, com as coisas que já estão acabando, com a provisão que já está no fim, com o desemprego, com a enfermidade. Mas descansa, porque ainda que você tropece, você não vai cair, porque Ele te guarda, Ele te guia. Não vai faltar o pão, porque Ele não vai deixar você mendigar, porque essa não é a vontade do teu Pai. Por esses dias eu andava, ainda ando, com alguns problemas, mas eu determinei desde o início do ano que eu não deixaria os problemas e nem as minhas emoções, os meus sentimentos me guiarem. Eu declarei sobre a minha vida que este ano eu ia viver a alegria do Senhor. Eu ia fazer da alegria do Senhor a minha força. Então eu disse que nada tiraria o meu sorriso. Não permitiria que a minha alegria fosse determinada pelas circunstâncias, ou pelas palavras, ou por comportamento de alguém. Eu determinei que eu seria alegre e feliz em Deus, sabendo que dos meus problemas Ele está cuidando. Das minhas necessidades, Ele conhece cada uma. Então eu posso descansar e desfrutar do hoje, porque Deus não vai me deixar mendigar o pão. E eu quero que você pense assim. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida. Declare aí agora. A alegria do Senhor é a minha força. Não perca o seu sorriso por causa de palavra, de perseguição, de ações que os outros façam, de algo que alguém faz por você ou porque algo está faltando. Coloque os seus olhos em Deus, permaneça alegre, sabendo que Ele é fiel, está te guardando, providenciando, te justificando, te inocentando, cuidando de todas as coisas que pertencem a você. Declare isso sobre a sua vida, leve isso sobre a sua vida. Sabe, quando eu olho para a vida de Gideão, Gideão recebeu uma grande missão: libertar o povo, né? Desculpa a minha voz, eu estou com crise de sinusite, mas a gente permanece aqui sem desistir, sem vacilar, constante. Gideão, ele recebeu uma grande missão: libertar o povo, né? Que estava sendo perseguido, que estava sendo escravizado. E Gideão, quando ele recebe essa missão, ele sentiu um pouco de medo, se sentiu inferior, incapaz de cumprir aquele propósito. E ele fez alguns pedidos ao Senhor para confirmar aquilo que o Senhor estava falando com ele. E logo depois ele convocou 32 mil homens para ir com ele. 32 mil homens. Às vezes, o Senhor fala algo no nosso coração e a gente precisa se apegar a pessoas que estão à nossa volta para a gente ter a certeza que isso irá se cumprir. Não é assim? Eu creio que existe uma promessa sobre a sua vida e você está tentando encontrar alguém para fazer essa promessa se cumprir. Está tentando se apoiar em alguém, buscar a ajuda de alguém para que essa promessa se cumpra. Mas quando Gideão ele chamou 32 mil homens, Deus disse que ele não iria vencer com aquele povo todo. Sabe, Deus quer ser revelado através de você. Então não se apoie em ninguém. Por mais que você se sinta fraca ou incapaz, ou que você não tenha conhecimento ou capacidade para fazer tal coisa que o Senhor está mandando você fazer, apegue-se somente nele. Porque Ele quer agir através de você, não através de outras pessoas. Ele vai fazer através de você. Apenas confie que Ele te capacitará. Ele te fará. Ele fará por você aquilo que você não consegue fazer. Então Deus diz para Gideão, sabe, dispensar alguns homens. Aqueles que estão tremendo, voltem para trás. Ali já ficou milhares de homens para trás. Às vezes a gente quer carregar a pessoa com a gente que não é para ir, que só vai atrapalhar. Então é preciso deixar algumas pessoas para trás. É preciso deixar algumas coisas para trás, para a gente viver o propósito, cumprir a promessa.
Você precisa aprender a confiar mais em Deus. Ah, mas Deus está falando que vai me prosperar. Então eu vou me apegar a alguém que vai abrir a oportunidade para mim. Não, Deus vai fazer a oportunidade chegar até você. O que é seu, é seu. Apenas se prepare para isso, sabe? Se Deus prometeu que vai vir um grande pedido para a sua fábrica, para o seu trabalho, então comece a trabalhar e a armazenar, sabendo que essa oportunidade vai chegar. Comece a se preparar. Se Deus está dizendo que vai levar você a lugares antes, então comece a estudar, sabe? Se Deus está falando que Ele vai preparar você para ser palestrante, para ser, sabe, ministro de casais, ministro de louvor, então comece a se preparar para isso. Mas não fique buscando nas pessoas a oportunidade. Se prepare sabendo que Deus fará a oportunidade chegar até você. Então, ali, aqueles que tremeram voltaram para trás, mas ainda ficaram alguns homens. E o Senhor disse que ainda era muito. Porque ali, talvez, eles mesmos fossem se gloriar-se, sabe? Ah, vencemos porque somos muito, porque somos fortes, porque somos experientes, porque somos soldados. Tiraria a glória de Deus. É isso que acontece. Às vezes, Deus não permite certa pessoa de ajudar você, porque aquela pessoa iria tirar a honra e a glória de Deus. Lá na frente ela diria, só chegou até aí porque eu permiti e ajudei. E por isso Deus não deixa acontecer até que tal pessoa saia do seu meio. Aí Deus disse a Gideão o seguinte, Gideão, mande o povo beber água e separe aqueles que beberem lambendo daqueles que se ajoelharam. E eu fiquei, sabe, tentando entender isso, o que está escrito em Juízes, capítulo de número 7. Eu fiquei sem entender. Versículo 4 a 7. Depois você lê. E depois eu entendi por que Deus separou aqueles que se ajoelharam. O cenário era mais ou menos assim. O povo estava com sede. Os soldados estavam com sede. E se depararam com um rio. E Gideão disse para eles beberem água. Alguns com muita sede se ajoelharam ali com a cara na água e começaram a beber. Outros ficaram de pé e levaram a água com a mão até a boca e beberam. E o Senhor disse, separa os que beberam com a mão, lambendo como cão, daqueles que se ajoelharam. E eu fui entender por quê. Apenas 300 deles beberam, levando a água até a boca. Beberam como um cão. E foram esses que ficaram. E sabe por quê? Eu fui perguntar para Deus, e sabe por que eles ficaram? Porque aqueles que se ajoelharam, eles perderam a visão do inimigo. Eles estavam com a cara na sua necessidade, na sua vontade, no que eles precisavam agora, naquilo que estava faltando naquele momento. E deixaram de vigiar o que estavam à sua volta. Mas aqueles que permaneceram de pé e não abaixaram a cabeça e levaram a água até a boca, ainda conseguiam ver o inimigo, ainda conseguia vigiar, por mais que estava sendo saciado. E Deus usa, é esse tipo de pessoa. É esse tipo de pessoa que Deus quer para instrumento dele. Aqueles que não são guiados pelas suas necessidades. Aqueles que não são focados somente na sua necessidade, no que falta. Mas aqueles que estão sempre vigilantes. Aqueles que estão sempre prontos. Apesar de estar sendo alimentado. E apenas esses 300 foram com Gideão. E foi o suficiente para Deus dar a vitória a eles. Mas é aqui a grande chave do que eu quero compartilhar com você hoje. Deixe o Senhor lutar a sua guerra. Às vezes a gente não vence porque é a gente que está lutando. Mas quando a gente colocar o Senhor para lutar por nós, nós vamos ver o resultado. Leia comigo Juízes capítulo 7, versículo 16 ao 20. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e grite, pelo Senhor e por Gideão.
Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as sentinelas, então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Agora, mas por que isso? Por quê? Na versão amplificada da Bíblia amplificada, no versículo de número 20, diz: as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, não lhes dando a chance de usar a espada. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Agora eu quero que você observe uma coisa. Observe essa frase, esse comentário que tem na versão amplificada da Bíblia. Ela diz o seguinte: não lhes deixando a chance de usarem as espadas. Quando Deus enviou cada homem do minúsculo exército de Gideão, desses 300, para guerrear com um exército grandemente superior dos midianitas, porque o exército dos midianitas era muito grande, o exército de Gideão era muito pequeno. Ele colocou deliberadamente algo em ambas as mãos de cada homem, de modo que o homem não podia usar a si mesmo. Entenderam? Tochas e trombetas na outra mão. Não havia espaço para a espada. Ou seja, o homem não podia lutar, mas Deus lutaria por eles. Ele não podia sacar as espadas e começar a lutar. Eles precisavam de Deus. Deus enviou 300 homens, destemidos e focados no que foram chamados para fazer. A gente precisa focar no nosso propósito. A gente precisa focar nas nossas promessas. Olha a ordem que Gideão deu. Soldados indo para uma guerra, para uma batalha. Poucos soldados contra um grande exército dos midianitas. Apenas trombetas e tochas. Gritem. Quebram os jarros e gritem na espada pelo Senhor e por Gideão. Mas eles não podiam sacar a espada. Mas eram obedientes, focados no que Gideão disse e fizeram exatamente o que Gideão disse para fazer. A única coisa que Deus precisa é que você dependa dele. É que você esteja disposto a obedecer a ordem dele, fazer exatamente o que ele disse que você tem que fazer. Ouvir a voz dele, obedecer, ser dependente dele. Não autossuficiente. Não dizer eu posso, eu faço, não. É dizer o Senhor faz por mim. Ele ocupou a mão dos homens para que os homens não lutassem. Tudo que eles precisavam carregar era luz e um louvor. A tocha era luz. A única coisa que eles precisavam era da luz e de louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor na espada, pelo Senhor e por Gideão. Tudo que você precisa é ter a luz e louvar a Deus no meio dessa guerra. Porque Deus fará por você. As instruções dadas a Gideão eram diferentes das instruções que foram dadas para Josafá. Algumas guerras que você vai passar podem até se parecer com as guerras de alguém, mas Deus vai usar você de maneira diferente. E sabe o que aconteceu quando eles gritaram, quando eles quebraram a tocha, quando eles fizeram exatamente aquilo que era para eles fazerem? Leia comigo o versículo 21 ao 22. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Betseda, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá. Sabe o que aconteceu?
aconteceu o mesmo que aconteceu em Josafá. Quando o exército do Senhor fez o que ele disse para fazer, da maneira como Deus o instruiu, os soldados do inimigo começaram a matar uns aos outros. Mais uma vez, eu quero dizer a você, o plano de batalha de Deus, quando colocado em ação pela fé, ele é totalmente vitorioso. Totalmente. Pare de se preocupar e comece a fazer exatamente aquilo que o Senhor disse para você fazer. Porque quando você estiver focado em cumprir a vontade, em viver a vontade, em cumprir a ordem do Senhor, Deus não vai deixar você cair. Deus não vai deixar você mendigar o pão. Deus não vai deixar você ser derrotado. Você está entendendo? Em outras palavras, deixa Deus lutar essa batalha por você. Apenas tenha nas suas mãos a luz de Deus e na outra a palavra do Senhor, porque é elas que vão te fazer vencer. Você não precisa de espada, você não precisa de apoio, você não precisa de bengala, você não precisa de ajuda, você só precisa obedecer à voz de Deus, manter os seus olhos na palavra de Deus, saber que Ele está contigo, cuidando de todos os detalhes, que Ele justifica você, que Ele inocenta você, que Ele faz por você aquilo que você não está conseguindo fazer na sua casa. Não é hora de você puxar a espada, é hora de você ser luz, é hora de você louvar, é hora de você declarar a palavra de Deus. Posso orar por você? Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais um dia na Tua presença, para Te louvar, para Te enaltecer e para Te bendizer. Pai, eu entrego em Tuas mãos cada um que aqui está, cada um que está ouvindo e concordando com essa palavra. Deus, eu Te peço em nome de Jesus que sabedoria do alto seja derramada na mente, Senhor, sobre a mente de cada um que aqui está. E Te peço, Senhor, nos ajude a ser obediente à Tua palavra. Nos ajude a ouvir as Tuas instruções. Nos ajude a manter os nossos olhos, Senhor, somente em Ti. Pai, nós temos a certeza que o Senhor está cuidando das nossas guerras, que o Senhor está providenciando. A Tua palavra diz que nenhum dos Seus filhos mendigaria o pão. Por isso eu Te peço, tira dos nossos corações toda a preocupação. Desvia o nosso olhar, Senhor, daquilo que está faltando e nos faça olhar somente para Ti. Eu sei que Tu és o Deus que abre porta. Eu sei que Tu és o Deus que cura. Eu sei que Tu és o Deus que provê. Eu sei que Tu és o Deus que restaura, que resgata, que muda o cenário. Então nos ajude a olhar somente para o Teu poder, para a Tua misericórdia, para o Teu amor. Pai, eu sei que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. O Senhor pode convencer o coração do jovem. O Senhor pode mudar o coração do marido, o coração da esposa. O Senhor pode mudar o coração do patrão. O Senhor pode mudar o decreto do médico, Pai. E eu confio na Tua misericórdia. Eu confio no Teu plano perfeito para vencer essa batalha. Por isso entregamos nas Tuas mãos essa guerra. E que em nossos lábios sejam colocadas palavras de louvor e de adoração a Ti. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor seja a nossa força no dia de hoje. Que o Senhor seja os nossos sorrisos, a nossa alegria no dia de hoje. Que Deus esteja contigo, te guiando, te dando sabedoria e discernimento para você viver o dia de hoje. Saia daqui declarando que o Senhor é quem luta essa batalha por você. E por isso, você já é mais vencedor. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever e se tornar um membro do nosso canal. Porque essa é a maneira de você me ajudar, a maneira de você ajudar o nosso canal a crescer, ajudar o meu ministério, você que acredita no meu ministério. E até o nosso